Fala galera, tá começando mais uma aula da nossa oficina de redação e para quem não lembra, estamos nas aulas de eixo temático, né? Até o dia da nossa prova nós vamos ficar estudando eixos temáticos. Por que isso? Porque a estrutura da redação você já aprendeu, você já está utilizando, já está praticando. Agora, a bagagem cultural que você precisa ter é mais difícil de conseguir sozinho. Por que isso? Você já teve acesso a muitas informações, muitas notícias, revistas, você ficou na escola durante muitos anos, mas por que será que de todas essas informações que você recebeu, nem todas você lembra? Porque a maioria das leituras que a gente faz são leituras dinâmicas e eu quero te ensinar a fazer um estudo dirigido, ou seja, você lê um texto com uma finalidade, um objetivo e conforme você vai atingindo o objetivo, você registra ele por escrito em outro lugar. Por que isso? Porque essa é uma estratégia de fixação. Por que a gente só aprende uma matéria quando a gente faz exercício? Porque o exercício faz a gente fixar o conteúdo. Só que como a leitura de um texto não é uma fixação de conteúdo, não é um exercício para fazer, a gente precisa aplicar o que a gente chama de estudo dirigido. E é isso que eu quero mostrar para vocês hoje. Dentro do macrotema de economia, a gente selecionou alguns temas possíveis que podem cair a partir desse eixo temático e algumas notícias, ou melhor, uma notícia para cada microtema, para cada tema possível dentro do assunto economia. E eu quero te mostrar como que você lê notícias sobre esses assuntos e consegue extrair delas contextualizações, argumentos para pós-intervenção, que é o nosso estudo dirigido. Um estudo, uma leitura com um objetivo. Conforme você for identificando, vai montando o esqueleto aí. Do microtema 1, essa vai ser a contextualização, essa é a tese, argumento 1, argumento 2, fundamentação 1, fundamentação 2, intervenção. É importante você escrever isso em algum lugar, você fixar e montar o esqueleto. Porque é claro que a gente está lendo uma notícia e não uma redação modelo Enem. Então não vão ter todas as partes. É importante você identificar no texto quais partes tem ou quais partes podem até ter, mas você não concorda, você não quer utilizar e procurar as outras partes para preencher a lacuna do seu esqueleto. Beleza? Sem mais delongas, vamos começar aqui então. O primeiro microtema dentro do assunto economia são as consequências sociais do déficit habitacional brasileiro. É importante saber o que é déficit habitacional. Quando nós temos algumas circunstâncias em relação à moradia, quando a gente tem muita gente vivendo em pouco espaço, ou várias famílias no mesmo ambiente, na mesma casa, ou quando eu não tenho moradia suficiente para todo mundo, todas essas relações que a gente vai ver no texto são consideradas, classificadas como déficit habitacional. E esse é o texto que tem lá na apostila de vocês. Vai marcando, vai escrevendo, porque isso é um estudo dirigido, não é uma aula de leitura simplesmente. Beleza? A redução do crédito para financiamento de imóveis, o desemprego em alta a partir dos anos de crise e a queda na renda das famílias tornaram o sonho da casa própria ainda mais distante para milhares de brasileiros. Ou seja, aqui nós temos possíveis argumentos. Você pode escolher 2 dos argumentos tropicalizados aqui para desenvolver na sua redação. Aí você seleciona o que você acha mais pertinente, o que tem mais a ver com a tese que você vai defender. O déficit habitacional do país, que já era elevado, aumentou em mais de 220 mil imóveis entre 2015 e 2017, batendo recorde. Essa aqui é uma fundamentação por dados que você pode utilizar para fundamentar um dos argumentos que você escolheu no período anterior. Beleza? E o texto continua. Chegamos ao recorde da série histórica de déficit habitacional. Hoje ele ocorre sobretudo pela inadequação da moradia. Famílias que dividem a mesma casa moram em cortiços, favelas e pelo peso excessivo que o aluguel passou a ter no orçamento das famílias nos últimos anos. O que é isso? É o nosso argumento de autoridade. Por mais que você não vá utilizar o Robson Gonçalves, da FGV, como seu argumento de autoridade, porque ele é pouco conhecido, é melhor que você utilize como citação transdisciplinar, um filósofo, um sociólogo que tem maior reconhecimento global, você pode prestar atenção em toda vez que alguma autoridade no assunto, no caso aqui, Robson da FGV, fala, porque se ele disse que esses são os principais problemas, é ótimo você utilizar esses argumentos, beleza? Então, quando a gente identifica um argumento de autoridade de alguém que não é famoso o suficiente para virar uma fundamentação por citação, é importante você pelo menos reproduzir os argumentos que ele está sugerindo. E a inadequação da moradia, não sei se vocês sabiam, quando o aluguel é muito caro, isso é déficit habitacional. Então, olha que diferente você trazer essa argumentação de déficit habitacional. A mesma coisa, famílias que moram na mesma casa. Se você tem
pais diferentes que moram na mesma casa, por exemplo, lá, você tinha seus pais e você casa e mora com o seu marido ou com a sua esposa dentro da casa dos seus pais. Isso também é déficit habitacional. A gente vive tanto com déficit habitacional que a gente acaba não identificando como tal. Então é importante falar sobre isso, beleza? No ano passado, mesmo com o início da recuperação da economia, o desemprego ainda alto e a falta de confiança do consumidor fizeram a concessão de crédito andar de lado. Em 12 meses até setembro, o crédito imobiliário concedido era metade dos recursos emprestados às pessoas físicas em 2014. Ou seja, se a diminuição do crédito foi algo negativo para a recuperação do déficit habitacional brasileiro, eu posso sugerir um novo aumento nesse crédito. Lembrando, claro, que a gente nunca pode gerar uma bolha imobiliária tão grande e gerar, uma crise de 29 no Brasil, reproduzir essa crise. Mas é importante também não ficar nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Nem ser tão extremista e dar muito crédito, gerar uma crise econômica, nem de dar crédito nenhum e gerar déficit habitacional. Beleza? Então aqui a gente consegue ver nesse texto poucos parágrafos que a gente já conseguiu argumentos, fundamentações e proposta de invenção. Beleza? O segundo tema que nós temos na nossa apostila é o seguinte: a estereotipação social dos trabalhadores domésticos. O primeiro parágrafo diz assim: após 5 anos da promulgação da Emenda Constitucional 72, que entrou em vigor no dia 3 de abril de 2013, a medida, popularmente conhecida como PEC das Domésticas, não propiciou mudanças significativas às trabalhadoras brasileiras desse setor, na opinião dos especialistas. Ou seja, aqui nós temos uma possível contextualização. Você contextualizar com esse fato da PEC das Domésticas. Beleza? A falta de fiscalização dos direitos desses profissionais é apontada como um dos principais motivos para que a lei não saísse do papel. Ou seja, ali no final eu já tenho, um indício do que pode ser o meu argumento. Beleza? De acordo com Eliette Ferreira da Silva, coordenadora geral do Sindicato dos Trabalhadores ou Trabalhadoras Domésticos de Campinas e região, segundo a associação da categoria criada no país, os empregadores domésticos vêm encontrando formas de driblar a lei. Mesmo que as trabalhadoras tenham jornada de 8 horas semanais, muitos empregadores não fazem um registro em carteira. E mesmo com registro, eles só negam determinados direitos, como pagar só uma parcela do 13º e dispensar sem justa causa, denunciou. Então aqui eu tenho outra forma de identificar um argumento de autoridade. Se eu tenho esse argumento trazido por uma autoridade sobre o assunto, ele é um ótimo argumento para eu utilizar na minha redação. Beleza? Segundo Juliane Furno, doutoranda em desenvolvimento econômico da Unicamp, um dos principais motivos por trás da dificuldade de fiscalizar as garantias trazidas pela PEC 102 é a grande informalidade do trabalho doméstico. Isso porque as medidas trazidas pela lei, o Fundo de Garantia de Tempo de Serviço, FGTS, o seguro acidente no trabalho e a regulamentação das horas extras contemplam apenas os trabalhadores que têm carteira assinada. Então aqui eu tenho uma proposta de invenção. Olha como esse apenas aqui é um modalizador. Quando diz que contempla apenas as trabalhadoras de carteira assinada, significa o quê? Que na verdade deveria contemplar todas as trabalhadoras, seja com carteira assinada ou não. Então aqui, por esse modalizador apenas, a gente consegue identificar uma possível intervenção para esse tema. Beleza? Acontece que a quantidade de trabalhadoras afetadas pela PEC é em torno de 31% da categoria só, que corresponde à porcentagem formalizada. Isso porque a PEC não vem com medidas fiscalizadoras. A carteira de trabalho para as domésticas já é uma obrigação desde 82, por exemplo, mas o fato de ser ilegal não faz com que haja formalização. Aqui nós temos uma fundamentação por dados, a prova de que não foi suficiente a PEC das domésticas para poder dar qualidade de vida a esses trabalhadores. Beleza? E aqui você tem uma possibilidade de intervenção. Isso porque a PEC não vem com medidas fiscalizadoras, ou seja, uma proposta de invenção é sugerir a fiscalização da aplicação dessa lei, beleza? E nós temos também aqui uma possível contextualização. Carteira de trabalho para domésticas é uma obrigação desde 82. Então você poderia começar a sua redação dessa forma. Repare que nós estamos dando uma notícia. Então ela não foi estruturada como redação modelo Enem. Olha onde nós achamos uma contextualização. No 3º e 4º parágrafo. Então você pode trocar a ordem com que os elementos aparecem para criar uma redação com a sua cara, com a autoria, de acordo com as suas necessidades, num texto argumentativo e não num texto positivo. Beleza? Aqui, esse mais, eu fiz questão de mostrar para apresentar a tese. Quando ele fala mais, ou seja,
Tenho o fato positivo, a contextualização positiva da obrigatoriedade da carteira assinada em 82. Mas o fato de ser ilegal não faz com que haja formalização. Assim como eu tenho aqui a identificação dessa tese, você também poderia colocar essa tese é ilegal, mas ser ilegal não gera formalização. Então precisamos de outras estratégias para poder valorizar esse trabalho tão estereotipado das domésticas. Beleza? Em agosto de 2014, o Ministério do Trabalho e do Emprego publicou a Instrução Normativa número 110, que cria procedimentos de fiscalização do cumprimento das normas relativas à proteção do trabalho doméstico. A medida estabelece uma multa mínima de R$ 805,06 para o empregador que não assinar a carteira de trabalho do empregado doméstico. No entanto, a medida funciona apenas por meio de denúncias e, de acordo com Juliane Furno, não pode ser considerada uma fiscalização. Aqui nós temos, primeiro, uma fundamentação com fatos. Eu pego isso que aconteceu em 2014 para comprovar o meu argumento. E aqui no final nós temos um argumento. A medida funciona apenas por meio de denúncias. De novo, se é apenas por meio de denúncias, significa que isso não é suficiente. Por que que não é suficiente? Porque isso não é fiscalização. A denúncia é algo que vem da sociedade para o Estado e a fiscalização tem que vir do Estado para a sociedade. Beleza? Então, aqui está a nossa intervenção. Fiscalizar, já que a denúncia não é considerada uma forma de fiscalização. Beleza? Para Juliane Furno, um dos pontos da nova lei que mais prejudicará as domésticas é a flexibilização da jornada de trabalho, que agora poderá chegar ao limite de 12 horas por dia, no regime 1236, no qual deve-se folgar nas 36 horas seguintes. Aqui nós temos um argumento que você vai fundamentar com a reforma trabalhista, né? Com a possibilidade de você ter essa jornada de trabalho 12 por 36. Então, é um argumento que você já vem implícito com a fundamentação da reforma trabalhista. Beleza? O Brasil é o país com o maior número de trabalhadoras domésticas, de acordo com a Organização Internacional do Trabalho. São cerca de 7 milhões de pessoas no setor. Em 2015, 6,2 trabalhadoras domésticas eram mulheres e 3,7 milhões eram negras e pardas. Em 2017, o trabalho doméstico respondeu a 6,8% dos empregos do país e 14,6% dos empregos formais das mulheres. Então aqui nós temos uma contextualização, lembra? Tá fora de ordem, então você pode colocar, aqui veio no último parágrafo, mas na sua redação pode vir no primeiro parágrafo. Aqui nós temos um argumento, porque o tema é a estereotipação social. A gente viu até agora a estereotipação social de que é uma mão de obra desqualificada, que é um trabalho que não vale ter carteira assinada, que não vale ter uma boa remuneração, quando a gente sabe que é justamente o contrário. A nossa prática diária, a gente precisa de todas essas tarefas domésticas que a gente negligencia, passa a responsabilidade para outra pessoa e não valoriza o fato dela estar arcando com a nossa responsabilidade, que deveria ser nossa. Beleza? Então, essa é a primeira estereotipação. É uma mão de obra informal, é um trabalho desvalorizado, por isso que não merece um bom salário nem carteira assinada. Outra estereotipação é justamente serem majoritariamente mulheres, negras e pardas de baixa renda que têm esse trabalho como fonte de subsistência. Beleza? Então, por isso que aqui nós temos um argumento que já vem embutido uma fundamentação. Beleza? Então, a gente consegue, no final, colocar esse dado que em 2017 o trabalho doméstico respondeu a 6,8% dos empregos do país, sendo 14, quase 15% dos empregos formais das mulheres. Ou seja, as mulheres de carteira assinada, quase 15% delas são domésticas, que é um número elevado. Beleza? Então aí você consegue fazer o esqueleto e preencher as lacunas após essa aula com o que está faltando. Tranquilo? O terceiro tema que a gente tirou do assunto economia é o seguinte: os desafios da economia circular na lógica capitalista. Primeiro, você tem que saber o que é economia circular. Então, eu quero te apresentar esses conceitos de economia linear e economia circular. Repare que você não é obrigado a usar essas informações só se cair exatamente esse tema, essa frase tema. As informações que a gente adquire para outros temas, elas são ótimas para outras possibilidades de frase tema. Porque pensa comigo, se a gente tivesse informações exclusivas para cada tema, imagine como o seu repertório, a sua bagagem cultural teria que ser imenso para poder conseguir contemplar tudo. Isso não é verossímil. Então você pega várias informações que cabem em vários assuntos diferentes. Beleza? É importante fazer isso e esse tema é uma forma de te mostrar isso. Aguarde e confie que eu vou te mostrar. A economia circular contrasta com o processo produtivo atual, que tem a prática de extrair, produzir e descartar, e é o que chamamos de economia linear.
Em um sistema linear, o crescimento econômico depende do consumo de recursos finitos, o que traz um risco iminente de esgotamento de matérias-primas. Com menos recursos disponíveis, há custos cada vez mais elevados de extração, o que traz instabilidade e insegurança em relação ao futuro. Então aqui nós temos primeiro a contextualização. Nós vivemos hoje uma economia linear. A gente extrai, produz e descarta, gera lixo. Beleza. E nós temos aqui o argumento, né, que é contrário a essa economia linear e favorável à economia circular, que a gente tem um risco iminente de esgotamento de matéria-prima. Se a gente continuar produzindo do jeito que a gente produz na economia linear, para uma população mundial que cresce cada vez mais, nós vamos chegar a um momento que não teremos mais recursos naturais para utilizar. Beleza? Então, a gente coloca essa causa e esse desdobramento da consequência. Com menos recursos, a custo cada vez mais elevados. Então, além do problema ambiental que a economia linear gera, ela vai gerar necessariamente um problema econômico. Por que é importante pegar esse desdobramento da consequência? Porque o grande argumento para se ter uma economia linear é a questão econômica. É mais fácil, é mais rápido, é mais lucrativo fazer assim. Só que se a gente continuar vivendo assim, no longo prazo, isso vai ser custoso. Isso não vai ser econômico, não vai valer a pena. Então, esse é um ótimo argumento. Por isso que eu fiz questão de marcar que ele é um desdobramento da consequência. Beleza? E aqui, no final, o que traz instabilidade e insegurança em relação ao futuro. Instabilidade e insegurança podem ser os seus tópicos, a sua topicalização de ideias que você coloca lá no finalzinho da introdução para mostrar para o seu leitor que esses são os argumentos que você vai desenvolver no parágrafo 2 e no parágrafo 3, respectivamente. Beleza? Essa aqui é a economia linear. Repara, a gente pega recursos naturais, pega a matéria-prima, transforma em manufatura, distribui para a sociedade, a gente usa e joga fora. Essa é a economia linear que a gente utiliza. E qual é o grande problema de viver essa economia linear? Porque eu tenho um alto descarte e um alto consumo de recursos naturais. Ou seja, isso aqui é insustentável para nossa população mundial e na intensidade que a gente faz essa extração de recursos naturais. Beleza? Além dos problemas associados à extração insustentável de recursos, ocorre também a contaminação decorrente da produção e descarte de produtos. O modelo linear gera um volume sem precedentes de resíduos inutilizados e potencialmente tóxicos para os seres humanos e os sistemas naturais. A ideia de uma economia circular vem para ajudar a superar esses dilemas e criar novas formas mais inteligentes de habitar nesse planeta. Então aqui a gente consegue perceber um argumento. Além de ser um problema, como a gente viu, econômico e social, a gente tem um problema também aqui ambiental, contaminação pelo descarte de produtos. Se a gente pensar no nosso lixo, chorume, como o chorume ele pode contaminar lençóis freáticos, por exemplo, então a gente percebe que realmente o descarte, principalmente o inadequado, que é a realidade brasileira majoritária, gera esse problema também. Beleza? Aqui a gente consegue ver uma intervenção. Qual é a intervenção? Transformar a economia linear em uma economia circular. E olha como essa poderia ser a sua proposta de intervenção do tema gestão e produção de lixo. Você poderia usar essa intervenção. Então reparem que as informações que você recebe, elas servem para vários temas, vários assuntos diferentes. E não só para esse. É importante você ter isso em mente para que você consiga articular toda a bagagem que você recebe. Que você consiga articular tudo que você aprende em história, geografia, ciências, dentro da sua redação também. Porque isso é um ser social e uma crítica de mundo. Beleza? Próximo parágrafo. Segundo a revista Nature, um novo relacionamento com os nossos bens e materiais economizaria recursos e energia e criaria empregos locais. O uso de recursos pelo tempo mais longo possível pode reduzir as emissões de algumas nações em até 70% e diminuir significativamente os resíduos. Olha o que a gente tem aqui. Primeiro, eu tenho essa fundamentação por dados. Caramba, é diminuir em até 70%. Mais da metade, é uma porcentagem muito alta, por isso que é um ótimo argumento para a implementação da economia circular. E ainda tem aqui, ó, essa nova lógica, a lógica da economia circular, esse relacionamento economizaria recursos e energia.
Olha como isso é bom para a economia. Lembra que o tema é os desafios da economia circular na lógica capitalista? Então, o melhor argumento para o sistema capitalista é isso vai ser mais lucrativo. E vai ser, porque você vai economizar recursos e energia e vai aumentar os empregos. Ou seja, você aumenta a fonte de renda. Quando você aumenta a renda das pessoas, essas pessoas viram consumidores e fazem a economia girar. Então, esse é o grande argumento para a implementação da economia circular dentro do tema lógica capitalista. Beleza? Então, essa aqui é a formatação da economia circular. Em vez de ter a matéria-prima virando lixo, você tem matéria-prima, como tem na linear, manufatura, distribuição, uso e consumo. Em vez de virar descarte, você recicla e transforma a matéria-prima de novo. Ah, mas não é reciclável de maneira direta virar matéria-prima. Tudo bem, então você devolve para a manufatura ou você redistribui quando tem, por exemplo, produtos que foram excedentes, tinha mais produtos do que compradores. Ou você repara, você conserta. Em vez de você jogar aquele produto fora, descartar, você conserta ele e usa de novo, né? Reusar esse produto. E depois que todas essas possibilidades da economia circular não deram certo ou já foram utilizadas, aí sim vira descarte. E é por isso que ela é benéfica, tanto para o meio ambiente quanto para a prática econômica da sociedade. Beleza? O próximo tema que a gente tira do assunto economia é a crise econômica e a desmotivação dos jovens. Aqui você pode fazer um raciocínio indutivo. Por que você é desmotivado a trabalhar e viver no Brasil? Por que você pensa várias vezes em sair do Brasil e viver a sua carreira fora do Brasil? Ou por que um critério muito pensado na hora de escolher uma carreira é o salário? E como que mesmo os salários mais altos ainda não, na maioria das vezes, ou em muitas vezes, não são compatíveis com a realidade do trabalhador? É isso que você precisa pensar para transformar em redação. Os jovens são os que mais sentem a crise econômica porque passam ao Brasil. A taxa de desemprego entre eles, hoje, é de 28%, mais que o dobro da taxa de desemprego entre a população geral, que é 13%. Isso significa que 1 em cada 4 jovens buscam emprego e não conseguem. Disse Gustavo Marsaioli, representante da CUT, durante o debate Crise Econômica e Desemprego na Juventude, Estudantes contra as Reformas do Temer, realizado nessa tarde de sexta-feira no 16º CONEG da UBS em São Paulo. Aqui a gente consegue ver a nossa contextualização, para mostrar que realmente tem um ótimo motivo para desmotivação, o desemprego. A gente está desmotivado enquanto jovem porque a taxa de desemprego é muito grande, as pessoas se formam e não conseguem entrar no mercado de trabalho. Beleza? O Brasil possui hoje o maior índice de desemprego nos últimos 15 anos. Essa taxa é parecida com a final dos anos 90 e início dos anos 2000, quando o neoliberalismo era muito forte no país. Reparem, queridos, que aqui primeiro eu tenho um argumento. Eu tenho maior índice de desemprego. Não é que eu tenho desemprego, porque pessoas que se formam e não entram no mercado de trabalho é uma realidade de qualquer época. Só que a nossa época é a que tem a maior índice, a maior taxa. Essa, obviamente, é uma motivação para a desmotivação dos jovens em relação à crise econômica. Beleza? Além disso, a gente tem aqui uma fundamentação com alusão histórica, falar do neoliberalismo. Se você concorda que o neoliberalismo é uma causa para a crise econômica, é uma causa para a taxa de desemprego e desigualdade social, você pode utilizar esse argumento com alusão histórica sobre o neoliberalismo em 2000. Beleza? Para Gabriel Alves, ex-vice-presidente da UBS, também presente no debate, o que vivemos hoje é um retorno brutal ao passado. A reforma trabalhista é um retorno à época em que os trabalhadores tinham de atuar 14 horas por dia, o que havia sido superado há 100 anos. Então aqui nós temos um argumento. Um outro argumento, além de ficar desempregado, é quando eu fico empregado, eu tenho uma jornada exaustiva de trabalho e isso não me gera qualidade de vida. Beleza? E temos aqui como fundamentação a reforma trabalhista, a reforma mais atual que nós tivemos na CLT. Beleza? A reforma da Previdência foi outra medida desses pacotes de retrocesso do Temer lembrados durante a mesa. A Previdência, como a conhecemos, é um pacto entre gerações. As mais novas pagam a aposentadoria das mais velhas. Os obstáculos que essa reforma coloca desestimulam os jovens a contribuírem com o INSS, o que pode, de fato, acabar com a Previdência Social, explica Gustavo Marsaioli. Então, um outro argumento possível é falar da Previdência, ou melhor, como a reforma da Previdência também é uma forma de te desestimular não só a se aposentar na sua profissão no Brasil, mas também como contribuir para sustentar os aposentados de hoje. Beleza? Então assim a gente consegue fechar a nossa redação sobre esse tema dentro do assunto economia. Outro tema dentro do assunto economia são as particularidades do trabalhador rural brasileiro.
Os trabalhadores rurais são expostos a riscos químicos, inseticidas, herbicidas, maturadores, físicos, calor, frio, umidade, radiação solar, mecânicos, atrito, pressão, vibração, fricção, EPIs inadequados, biológicos, bactérias, fungos, vírus e animais peçonhentos, e organizacionais, turno, jornada excessiva, pagamento de produção, falta de vínculo empregatício. Todos esses aqui são possíveis argumentos. Lembra que você só tem que ter 2 argumentos. Por isso que a competência 3 avalia a qualidade da seleção dos seus argumentos. Porque além desse primeiro parágrafo já mostrar para vocês todas essas possibilidades de argumento, o segundo mostra mais possibilidades de argumento. Os riscos também podem ser classificados como operacionais, postura, força, movimento repetitivo e carregamento de pesos, e acidentários, quedas de caminhão, carretas de trator, quedas no ambiente de trabalho, perfurações, torções provocadas por agentes mecânicos de todo o corpo, intoxicações por agrotóxicos, ataque de animal peçonhento. Eu tenho aqui mais possíveis argumentos. Então é importante você selecionar os que melhor defendem a sua tese, beleza? Os trabalhadores rurais estão expostos aos riscos de forma sinérgica, pois o trabalho em todas as fases da produção normalmente é executado sem proteção física e social. Avalia a engenheira agrônoma Cristina Gonzaga. É um trabalho manual intenso e exaustivo, com sobrecarga física e mental completa. Então aqui nós temos a topicalização de ideias, sem proteção física e social. Então você pode desenvolver o problema físico gerado nos trabalhadores rurais e no outro parágrafo o problema social, que é a garantia de direitos constitucionais, por exemplo. Beleza? E aqui embaixo nós temos as consequências. Qual é a consequência de não ter proteção física e social? Sem proteção física, tenho sobrecarga física. Sem proteção social, eu tenho uma sobrecarga mental. Beleza? Já o auditor fiscal Antônio Avancini retratou os desafios para melhorar as condições de transporte, alimentação e áreas de vivência. Tudo está disciplinado na NR31, que é a que garante todos os direitos dos trabalhadores rurais. Mas no dia a dia da fiscalização são encontradas situações de descumprimento, como Kombi e ônibus com bancos de madeira adaptados, transporte em carrocerias de caminhões, abrigos para refeições e instalações sanitárias inadequadas. Há até mesmo não fornecimento de água potável. Também foram apresentados exemplos a atendimento a esses quesitos na norma regulamentadora. Então aqui nós temos uma intervenção. Calma aí, se no dia a dia da fiscalização a gente encontra várias situações de descumprimento, aqui a intervenção não é fiscalizar, porque ela já acontece. Aqui a fiscalização acontece, ela identifica o erro e esse erro se repete. Então tem que ter uma medida intervencionista para evitar a repetição. Uma medida possível é, por exemplo, aumentar as multas ou aumentar a forma de você punir aquele empregador que está desobedecendo a legislação. Porque se toda vez que eu faço a fiscalização eu encontro o mesmo empregador cometendo o mesmo erro, significa que para ele vale a pena continuar cometendo esse erro. Então a fiscalização tem que ter uma punição que faça ele pensar que não vale a pena e por isso ele troque a postura enquanto empregador. Beleza? Aqui eu fiz questão de destacar em outro tom de rosa para mostrar o que poderia ser o seu detalhamento, que eu sei que é uma dificuldade pensar em detalhamento para intervenção. Reparem que aqui eu tenho um exemplo dessas situações de descumprimento. Kombi, ônibus com bancos de madeira, carroceria de caminhões, etc. Então esse fragmento do texto pode ser o seu detalhamento por exemplificação. Tudo bem? Na avaliação da pesquisadora, a PL 6442 desobriga os empregadores a fornecer aos empregados condições salubres para exercício de sua atividade, equipamentos de segurança que garantam a integridade física do trabalhador e de cumprir normas sanitárias para o uso de agrotóxicos e fertilizantes. Aqui nós temos outra possibilidade de argumento. Se eu tenho um projeto de lei que desobriga esses direitos, eu tenho um grande problema aqui, não só físico, mas também social de garantia de direitos. Beleza? A engenheira ainda traçou um panorama de fiscalização em relação à NR31 no Brasil. Houve queda no número de regularizações pela ação fiscal. Os dados são do Sistema Federal de Inspeção do Trabalho. Alguns motivos para a queda são drástica redução do número de auditores no Ministério do Trabalho, greve dos auditores, problemas na alimentação de dados, falta de infraestrutura física para realizar a fiscalização rural, como carros danificados, falta de abastecimento e de motorista. Então aqui nós temos a proposta de intervenção. Como que eu vou solucionar essa irregularidade dos empregadores? Eu preciso solucionar todos esses problemas. Se todas essas medidas intervencionistas, de fiscalização não estão acontecendo, eu tenho que solucionar porque elas não estão acontecendo para que elas sejam efetivas e de fato mitiguem o problema. Beleza? Reparem que como carros danificados, falta de abastecimento e motorista, também poderia ser um detalhamento por exemplificação. Perdão. Dentro da sua proposta de intervenção, seria um detalhamento e não uma fundamentação, tá? Por exemplificação. No próximo parágrafo, já temos o seguinte.
Para a Vancini, é preciso aumentar o número de auditores. Além disso, muitas vezes o empregador prefere pagar a multa a fazer a modificação, já que a multa maior do Ministério do Trabalho é de R$6.000, que ainda pode ter desconto de 50% e virar R$3.000. Ou seja, se a multa é pequena, olha a sua intervenção implícita. Vamos aumentar a multa. E não só com multa monetária, financeira, porque ele pode ser um empregador muito rico e que não faça diferença esse valor, mas também multas em outros aspectos, em outros níveis, porque aí você consegue, coagir, não coagir no sentido negativo, mas no sentido positivo, de fazer ele garantir os direitos daquele trabalhador. Tudo bem? Perdão. E aqui nós conseguimos mostrar no finalzinho um outro problema que é da realidade rural, que é o trabalho infantil. Olha só o que diz o período. Outra questão ressaltada pela engenheira da Fundacentro é que as condições de trabalho encontradas pelo interior do país são ainda mais preocupantes do que a do estado de São Paulo. Um exemplo disso é o caso de crianças que trabalham na colheita de açaí do Pará, muitas vezes vítimas de acidentes graves. Ou seja, o trabalhador rural contempla o trabalho, a mão de obra infantil. Esse também pode ser um argumento que você especifica o assunto. Você pode, no primeiro parágrafo, falar o trabalhador rural em geral e no segundo parágrafo especificar uma faixa etária que mostra como isso é mais grave ainda, já que a criança não deve trabalhar nesse período de formação, beleza? Durante essa faixa etária. Essa aqui é o nosso tema dentro do assunto economia. Outro tema possível é o crescimento da geração neném no Brasil. Uma pesquisa do Instituto do IPEA revela que 23 dos jovens brasileiros não trabalham nem estudam. É o que a gente chama vulgarmente de jovem neném. Na maioria, mulheres e de baixa renda, um dos maiores percentuais de jovens nessa situação entre 9 países na América Latina e Caribe. Enquanto isso, 49 se dedicam exclusivamente ao estudo ou capacitação, 13 só trabalham e 15 trabalham e estudam ao mesmo tempo. Então aqui nós temos a possibilidade de contextualização pela porcentagem de jovens que nem trabalham e nem estudam no Brasil. As razões para esse cenário, de acordo com o estudo, são problemas de habilidades cognitivas e socioemocionais, falta de políticas públicas, obrigações familiares com parentes e filhos, entre outros. De acordo com a pesquisa, embora o termo neném possa induzir a ideia de que os jovens são ociosos e improdutivos, 31% deles estão procurando trabalho, principalmente os homens, e mais da metade, 64%, dedicam-se a trabalhos de cuidado doméstico e familiar, principalmente as mulheres. Então aqui nós encontramos possíveis argumentos, habilidades cognitivas ou socioemocionais, a falta delas para poder conseguir um emprego. São possibilidades de argumento. E aqui embaixo a gente fundamenta com dados. Não é que os jovens são ociosos, preguiçosos, e isso é uma característica exclusivamente negativa, ser um jovem neném. Mas porque muitos deles tentam emprego e não conseguem, como a gente viu lá no outro tema, a crise e a desmotivação dos jovens, o fato de, mesmo quando você se forma, você entra no mercado de trabalho, ou melhor, você não entra no mercado de trabalho. Tem uma frase que é muito conhecida, passei da condição de estudante para a condição de desempregado, que reflete muito isso. Olha como que uma informação que você pegou em outro tema, em outra frase tema, em outro esqueleto de redação, você pode utilizar nesse daqui. E também porque muitas mulheres dedicam-se a cuidados domésticos ou da família. Então é importante você levar em consideração esses argumentos com essas fundamentações. A melhora de serviços e dos subsídios para o transporte e uma maior oferta de creche para que as mulheres possam conciliar trabalho e estudo com os afazeres domésticos são políticas que podem ser efetivadas até curto prazo, segundo Joana. Com base nas informações, os pesquisadores indicam ainda a necessidade de investimentos em treinamento e educação. Sugerem ações políticas para ajudar os jovens a fazer uma transição bem-sucedida entre os estudos para o mercado de trabalho. Aqui nós temos uma intervenção. Eu vou facilitar o transporte, porque com a dificuldade de transporte, a gente tem um aumento do movimento pendular, o tempo que você demora para se deslocar, ou até da inacessibilidade, quando você não tem nenhum tipo de transporte público que te leve até o trabalho, ou um possível cargo de trabalho. Então nós temos esse problema. Isso afeta majoritariamente os homens, e o que afeta majoritariamente as mulheres é a falta de creche, porque a maternidade faz com que ou você se dedique exclusivamente a ela, ou você precise de um cuidado a mais de alguém ou de alguma instituição, como as creches públicas, para que você consiga trabalhar também, beleza? E aqui embaixo, necessidade de investimento em treinamento e educação são possíveis argumentos, porque a maioria dos jovens de Enem são de baixa
renda. Então a gente tem ali um precário acesso à educação. Pessoas que não se formaram no terceiro grau e às vezes nem no ensino médio, porque a evasão escolar é uma grande realidade desses jovens. Beleza? Considerando a incerteza e os níveis de desinformação sobre o mercado de trabalho, para eles, os jovens, é essencial fortalecer os sistemas de orientação e informação sobre o trabalho e dar continuidade a políticas destinadas a reduzir as limitações à formação de jovens, com programas como o Nacional de Acesso ao Ensino Médio, ao Ensino Técnico e Emprego, Pronatec. Os programas de transferências condicionadas e bolsas de estudos obtiveram sucesso nos resultados de cobertura, diz o estudo. Aqui nós temos uma topicalização de ideias. Quais seriam os possíveis argumentos que você poderia desenvolver nesse tema? A incerteza e os níveis de desinformação sobre o mercado de trabalho. Poderia ser o argumento 1 e o argumento 2. Outra informação que a gente extrai desse parágrafo, a intervenção. Eu preciso solucionar isso dando mais informação a esse jovem, para que ele possa fazer uma decisão melhor sobre a sua vida. Lembra que a gente discutiu lá no macrotema de educação? Como que o ensino técnico é desprezado? Imagina, o jovem fala, ou entro na universidade ou eu vou começar a trabalhar. Como a universidade para muitos é algo muito distante, que ele nunca vai conseguir entrar e passar no vestibular, não tem condições de pagar uma particular, ele acaba desistindo da universidade, sai do ensino médio e entra direto no mercado de trabalho, quando ele poderia utilizar o ensino técnico para ter uma formação melhor, logo um maior nível de empregabilidade, porque vai ser uma mão de obra mais qualificada e também um maior retorno financeiro. Olha como a gente pegou uma informação que a gente aprendeu lá no macrotema de educação para fundamentar esse argumento, que é um tema dentro de economia. Beleza? E aqui nós temos o meio e o detalhamento da sua proposta de intervenção. Como assim? Quando você cita o Pronatec, é um detalhamento por exemplificação. E quando você fala transferências condicionadas e bolsas de estudos, é um meio. Como que você vai proporcionar esse acesso à educação? Por meio dessas bolsas e transferências feitas, como por exemplo, pelo Pronatec. Beleza? Então aqui, nesse parágrafo, a gente já tem 3 elementos da nossa intervenção: a ação, o meio e o detalhamento. Beleza? De acordo com o IPEA, o setor privado também pode contribuir para melhorar as competências e empregabilidade dos jovens, por meio da adesão de programas de jovens aprendizes e o incentivo ao desenvolvimento de habilidades socioemocionais requeridas pelos empregadores, como autoconfiança, liderança, trabalho em equipe. Aqui nós temos uma intervenção, é o que a gente chama de proposta de intervenção público-privada, porque o setor privado também pode ajudar, né? Quando a gente tem um projeto Jovem Aprendiz, é dentro de instituições privadas, então a gente consegue associar e solucionar esse problema da geração neném através dessa intervenção. Beleza? Além disso, eu tenho aqui o meio e o detalhamento. Como que essa parceria público-privada vai acontecer? Por meio da adesão de programas como Jovem Aprendiz. E a gente bota aqui o detalhamento. O que vai acontecer nesse programa? Exemplifiquei. Autoconfiança, liderança e trabalho em equipe. São habilidades socioemocionais que precisam ser trabalhadas nessa intervenção sugerida por você. Beleza? Então aqui de novo, em um parágrafo, a gente consegue 3 elementos da nossa intervenção. 120 pontos. Tranquilo? É preciso ainda redobrar os esforços para reduzir mais decisivamente a taxa de gravidez de adolescentes e outros comportamentos de risco fortemente relacionados com o abandono escolar entre as mulheres e uma reinserção laboral muito precoce entre homens. Queridos, esses argumentos a gente discutiu no tema a evasão escolar, ou melhor, caminhos para combater a evasão escolar. E a gente viu que os 2 principais argumentos eram gravidez na adolescência e inserção no mercado de trabalho precoce. Ou seja, esses argumentos que a gente discutiu em outro tema cabem muito bem aqui. Você discutir eles para poder prevenir e acabar com a geração neném, ou no mínimo mitigar essa quantidade de jovens que não trabalham nem estudam. Beleza? Isso aqui é o que a gente consegue extrair desse texto que está na apostila de vocês sobre o crescimento da geração neném no Brasil. Além disso, a gente tem ainda como mais uma possibilidade de tema dentro de economia o avanço tecnológico de desemprego estrutural na contemporaneidade. Numa das primeiras cenas do filme 2001, Odisseia no Espaço, um símio levanta um osso e o utiliza para bater em outro. Quando entende que pode usá-lo como ferramenta, coloca-se numa situação de vantagem.
Essa inovação imediatamente cria desigualdade, pois faz com que um indivíduo seja mais forte que outro, explica o economista Michel Boutran. O que a gente tem aqui? Uma contextualização criativa. Olha, uma notícia pode te dar uma contextualização criativa. Na verdade, isso aqui é o início da entrevista com o economista Michel Boutran. Beleza? Então você pode utilizar essa contextualização para falar desse tema. E aqui nós temos um argumento de autoridade. Lembra? Ele estuda isso. Então esse posicionamento dele você pode reproduzir enquanto seu argumento, já que se o especialista afirma isso, é com certeza uma ótima seleção de argumento para você ganhar ponto na competência 3. Beleza? Como eu falei, é uma entrevista, então eu trouxe aqui o fragmento, que é o parágrafo da resposta dele. Beleza? E ele diz assim, ó. A desigualdade é fruto da inovação. E como não há crescimento sem inovação, a desigualdade é um efeito secundário do crescimento econômico. Cada coisa que você inventa tende a dar vantagem a algumas pessoas e substituir outras, diminuindo a utilidade dessas últimas do ponto de vista social. Uma vez iniciado o jogo, já não há retorno. Você inventa algo que transforma minhas habilidades em inúteis. Se tem a capacidade cognitiva e legal para te imitar, posso recuperar, fazendo o mesmo e voltando a ser útil. Aqui nós temos um argumento. A desigualdade é fruto da inovação. E esse é o grande dilema. A gente não tem como não inovar, não ter crescimento tecnológico. Mas como que a tecnologia não vai superar o desemprego estrutural, né? Como que ela não vai ser algo tão ruim para a sociedade assim? A gente tem que conciliar inovação e qualidade de vida, beleza? Então essa é a grande problemática desse tema. Aqui nós temos um desdobramento da consequência, que a gente diz o seguinte: desigualdade é um efeito secundário do crescimento econômico. Outro dilema, calma aí, se o nosso objetivo enquanto nação é sempre ter um desenvolvimento econômico considerável, se necessariamente ele gera desigualdade, eu tenho um problema aí que está declarado e que precisa ser solucionado, beleza? E aqui embaixo eu tenho a intervenção. Qual é a intervenção? Eu imitar essa tecnologia. Ou seja, eu me capacitar a ponto de não ser mais inútil, né? Minhas habilidades foram inúteis e agora eu vou me capacitar para conseguir superar isso. Então pode ser uma proposta de intervenção, o acesso à educação. Beleza? Dentro de alguns anos, por exemplo, os carros sem motorista já terão ampla presença no mercado. Nos Estados Unidos, pelo menos 8 milhões de pessoas trabalham dirigindo algum tipo de veículo. Em pouco tempo serão inúteis do ponto de vista econômico. A educação pode mudar alguma coisa, mas a rapidez de destruição do emprego é muito maior frente à velocidade para formar capital humano. Então, olha aqui primeiro a fundamentação com um exemplo, né? Você vai falar, por exemplo, que, olha, sabe o que vai acontecer? A mão de obra, por causa da tecnologia, vai ser substituída, como os carros automáticos. Eu não vou precisar mais de nenhum motorista. Eles vão se dirigir sozinhos. Então, eu vou ter aí uma taxa de desemprego muito grande nesse setor. Além disso, você tem o argumento de que, lembra aquela intervenção que eu tive no último parágrafo do acesso à educação, que eu vou imitar a inovação tecnológica? Mesmo quando eu imito, a minha formação para conseguir imitar é mais lenta do que a inovação. Então, pensa comigo, num processo de graduação de 4, 5, 6 anos, eu posso ter outra inovação tecnológica que supere aquilo pelo qual eu estava me formando. Ou seja, a minha formação vai ser de novo inútil. E eu não posso ficar tantos anos da minha vida desempregado. Então, olha como nós temos um dilema se a educação não é mais rápida do que o avanço tecnológico. Temos aí um problema grave que realmente é complexo de ser solucionado. Há um fator tecnológico, segundo o qual o Google, por exemplo, mantém uma posição dominante. Ele funciona melhor do que os demais. Mas também existe um fator legal. A propriedade intelectual protege quem chega primeiro e impede a competição de quem tenta imitá-lo. Lembra que a solução seria imitar? Só que aqui, quando você tenta imitar e de fato consegue fazer um produto bem similar, bem útil para a sociedade, você não tem o direito autoral sobre ele. Então, quem tem a ideia, o primeiro a ter esse estalo, ele necessariamente vai estar na frente e por isso ele vai ter mais lucro, minimizando a sua possibilidade de estabilidade econômica nesse cenário, tá? Estes mecanismos são cruciais na geração de desigualdade e contribuem para formar super riquezas de maneira muito mais rápida, com menos riscos e menos investimentos em comparação com o passado. Esse fenômeno, contudo, pode ser atacado através de política. Então aqui nós temos o argumento que o fato de quem chega primeiro ter privilégios gera super riquezas e, obviamente, uma desigualdade cada vez mais alarmante. O que eu faço então? Prof, me desespero e não resolvo nada? Não. Olha o que esse texto termina dizendo.
Isso pode ser solucionado através de política. Como assim? O exemplo desse parágrafo é o Google, uma empresa internacional. Pensa comigo, por que o produto da Google dentro do território nacional brasileiro é mais barato do que uma empresa de tecnologia nacional que ofereça a mesma coisa? Uma questão política é justamente aumentar o imposto sobre aquilo que vem de fora, tudo que é importado, e diminuir o imposto sobre aquele produto nacional para valorizar o produto nacional e massificar esse produto, beleza? Então, a política é uma ótima forma de você intervir e facilitar que os novos empreendedores não fiquem nesse abismo de desigualdade de super riquezas e microempreendedores, mas sim eles consigam evoluir, crescer e um pouquinho diminuir essa desigualdade econômica. Tranquilo? E aqui a gente termina esse texto, esse esqueleto dessa redação. E podemos ir para o nosso tema da semana, que é um tema assim, facinho, que todo mundo consegue resolver num estalo de dedos, por isso que o mundo já resolveu esse problema. Olha qual é? Os dilemas do isolamento social em tempos de pandemia. Como que a gente resolve a crise econômica, a consequência de uma pandemia, se a grande causa, o grande argumento para se manter o isolamento social é saúde pública? O que importa mais, economia ou saúde? O que adianta ter uma saúde preventiva se depois eu não vou ter condições de subsistência? Olha esse dilema, por isso que essa é a palavra-chave. Temos ótimos argumentos para viver em isolamento e para não viver em isolamento. Por isso que é importante discutir esse tema hoje, beleza? E a primeira contextualização que eu trouxe para vocês é a definição de pandemia. Segundo a OMS, uma pandemia é a disseminação mundial de uma nova doença por diferentes continentes com transmissão sustentável de pessoa para pessoa. Ou seja, quando eu tenho um vírus que eu consigo transmitir ser humano para ser humano e por isso eu tenho uma pandemia, porque o ser humano se desloca no mundo e nesse deslocamento eu consigo levar a doença gerando uma pandemia. Beleza? Outra forma de você fundamentar, inclusive pode ser associando a definição ao fato da globalização. Lembra, a globalização permitiu o fluxo de ideias e de pessoas, o que é ótimo, só que ela também permitiu o fluxo de doenças. Pensa comigo, se não existisse transporte e globalização que fizesse a gente viajar de um país para outro, de um continente para outro, não haveria pandemias, beleza? Então a globalização é um fato positivo que você pode problematizar na sua tese pela questão dela também facilitar o fluxo de doenças, beleza? Outra forma de você contextualizar com fato é dizer quando começou o isolamento social por causa da pandemia do Covid no Brasil, que foi dia 16 de março de 2020. É uma forma também de você contextualizar esse tema. Outra forma é a alusão histórica, mostrando que o mundo já viveu outras pandemias, como a peste negra e a gripe suína, né? Eu botei aqui a mais antiga e a mais recente para que vocês possam escolher qual seria o melhor critério na hora de escolher a contextualização por alusão histórica, sendo a data um ótimo critério, né? Que você pode começar a última pandemia ou a primeira pandemia registrada, beleza? São formas de você conseguir contextualizar essa problemática, mostrando que o mundo já viveu isso e já superou. Outra forma é esse episódio, a próxima pandemia da série Explicando, que fez uma revelação desesperadora. Em novembro de 2019, esse episódio, a próxima pandemia, disse que nós não temos como fugir de algumas coisas. O mundo não tem como fugir de algumas coisas. Uma delas era as taxas, por exemplo, de juros, né? Uma questão econômica, já que nós temos um sistema capitalista globalizado. Então ela falou, não dá para fugir de taxas de juros. E também não dá para fugir de pandemias virais. Não falou que era uma pandemia, falou que era uma pandemia por vírus. Isso em 2019. E 16 de março de 2020, entramos em isolamento social. Essa revelação, essa previsão do futuro, meio chocante, pode ser a sua contextualização criativa com o repertório de produção cultural. Beleza. Qual o primeiro argumento? Claro, um dilema do isolamento social. Qual é o problema de ficar isolado? Saúde mental. Você precisa se relacionar com as pessoas. Então ficar trancado dentro de um local, vendo as mesmas pessoas todos os dias, conversando sobre as mesmas coisas, realmente pode afetar a saúde mental de muitas pessoas. Então a grande causa é a falta de contato humano ou o medo. Porque pensa comigo, você está isolado em casa sozinho ou com 2, 3 pessoas.
É ruim você só ficar com 2, 3 pessoas durante meses da tua vida. Agora, você fica tanto em casa porque você sabe que quando você sair, você pode ser contaminado, contaminar sua família numa doença que gera morte, que quando você precisa sair para o mercado, por exemplo, você tem medo. Então, olha o dilema. Você precisa de contato humano, tanto que é ruim ficar trancafiado em casa, mas quando você tem que sair, você também sente medo. Ou seja, você não tem como fugir. Dentro de casa é ruim e fora de casa também. Olha como isso afeta a nossa saúde mental. Por isso que a grande consequência são crises de ansiedade, de estresse e depressão. Porque a gente não consegue enxergar uma saída para resolver essa causa. Beleza? Como que você fundamenta esse argumento? Você pode trazer primeiro dados. A Lancet, em uma pesquisa realizada em 164 cidades chinesas, observou que 16,5%, 29,8% das pessoas que viveram a pandemia Covid descreveram, respectivamente, sintomas moderados a graves de depressão, ansiedade e estresse. Ou seja, a gente tem aí uma prova que, de fato, a saúde mental é afetada em pandemias e isolamentos sociais. Outra fundamentação com citação. Se o problema é a falta ou o medo do contato humano, você pode fundamentar com Aristóteles. O homem é um ser social, porque é um animal que precisa dos outros membros da espécie. Se eu preciso e não estou tendo, obviamente eu terei uma consequência negativa dessa falta de contato humano. E outra possibilidade de fundamentação é você citar Gandhi, que diz: a saúde é o resultado não só de nossos atos, como também de nossos pensamentos. Ou seja, ele fala aqui da saúde mental. Como não adianta só a gente ter um isolamento social que garanta que a minha saúde física, o meu pulmão, o meu corpo, o meu olfato, o meu paladar não serão afetados, mas que a minha mente está sendo drasticamente afetada. Por isso que é um dilema. O que vai ser melhor? O que a gente vai priorizar na hora de tomar as decisões sobre uma pandemia e um isolamento social? Olha como é que vai ser fácil você fazer uma proposta de intervenção para esse tema. Vai ser, olha, molezinha. Segundo argumento, claro, o argumento econômico. E é por isso que esse tema está dentro do macrotema economia, beleza? Dentro desse eixo temático. Qual é a grande causa? Trabalhadores autônomos e informais em isolamento. Ou seja, as pessoas que perdem completamente a sua fonte de renda. Elas não têm o que fazer. Então, ficar em isolamento significa não ter subsistência. Então, eu tenho aí um grande problema. Eu não posso trabalhar, não posso sair de casa porque isso compromete a minha saúde, mas não ter o que comer também vai comprometer minha saúde a longo prazo. Olha o problema. Qual é a consequência? Falta de condições financeiras para subsistir. Não é para ter um luxo, é para subsistência, para alimentação, para moradia. Beleza? Como que você prova isso? Em todo o mundo, as medidas de confinamento e de contenção adotadas para combater a Covid-19 ameaçam aumentar os níveis de pobreza relativa dos trabalhadores da economia informal em até 56 pontos percentuais nos países de baixa renda, de acordo com a Organização Internacional do Trabalho. Por quê? Os países de baixa renda têm majoritariamente trabalhadores informais. E olha, são 56 pontos percentuais de prejuízo. Olha o problema massificado que a gente tem quando nós temos isolamento social, que impede a fonte de renda dos trabalhadores autônomos e informais. Tendo em vista que os trabalhadores de carteira assinada, eles continuam recebendo seus salários, até porque vários programas do governo ajudaram a esses acordos com empresas para que ele conseguisse continuar trabalhando, como o auxílio emergencial, por exemplo, quando você divide, quando o Estado paga metade do salário do trabalhador de carteira assinada e a empresa paga outra metade. Então a gente consegue ter uma estabilidade maior por trabalhador de carteira assinada. Claro que trabalhadores de carteira assinada foram demitidos durante um isolamento social, são demitidos. Sim, isso é verdade, só que eles são os menos afetados, até porque quando você tem carteira assinada e você é demitido, você tem auxílio-desemprego. Então, tudo isso corrobora para que o tipo de trabalhador que você vai desenvolver nesse parágrafo são os autônomos e informais. Tudo bem? Outra fundamentação é uma citação, só que agora da OMS. A saúde é um estado de completo bem-estar físico, mental e social. Aqui o grande problema é o aspecto social e não consiste apenas na ausência da doença ou da enfermidade. Olha aqui o dilema. A OMS diz isso, que a gente precisa ter uma qualidade social, que falta de subsistência com certeza não é uma boa qualidade social, e ao mesmo tempo ela diz, temos que ficar em isolamento. Essa aí é a prova do dilema, beleza? Então, prof, como que a gente resolve todos esses dilemas? Trouxe a primeira proposta de invenção possível. Claro que se eu tô falando de pandemia, eu preciso do Ministério da Saúde. O que ele pode fazer para resolver o nosso primeiro problema?
possibilitar atendimento psicológico por meio da telemedicina. Lembra que o nosso primeiro argumento foi a saúde mental, que é afetada? Então a gente podia utilizar a telemedicina para oferecer esse atendimento, inclusive gratuito, para que as pessoas consigam cuidar da sua saúde mental no momento em que elas precisam ficar isoladas e esse isolamento tem afetado a saúde delas. Beleza? E outra proposta, claro, deveria ser do Ministério da Economia, que é estender as mensalidades do auxílio emergencial até a data final do isolamento social e fazê-lo proporcional ao número de membros da família. Por quê? Porque o auxílio emergencial começou a ser distribuído no Brasil com um limite de 3 meses. Olha, eu vou te dar esse valor aqui para que você consiga sustentar a subsistência da sua família, só que você vai receber 3 parcelas. Mais do que isso, não. Então isso é um problema, porque, pensa comigo, se começou em março de 2020, conforme os meses foram passando, e se passaram muitos, esse auxílio teria acabado. Então a gente precisa estender esse prazo, ficar mais de 3 meses, pelo contrário, ficar até o final do isolamento social. Na verdade, devia ficar até mais do que o final do isolamento, porque assim que o isolamento acabar, todo mundo não vai conseguir emprego no dia seguinte, vai conseguir renda. Vai demorar para a economia voltar a girar de uma maneira proporcional. Então você pode, inclusive, sugerir o auxílio emergencial por mais meses após o isolamento social acabar completamente. Beleza? Então essa sim é uma intervenção que você pode sugerir e deve sugerir. Além disso, tem que ser proporcional à quantidade de membros. Porque imagina, eu tenho um responsável, né? Uma mãe com 7 filhos, que recebe o mesmo auxílio emergencial de uma mãe com 3 filhos. Essa conta não está proporcional. Então eu preciso fazer uma conta de renda per capita e não simplesmente por membros responsáveis financeiramente, que seriam trabalhadores autônomos que não estão trabalhando por causa do isolamento. Essas são 2 medidas de intervenção que você poderia fazer para tentar solucionar, ou melhor, amenizar os dilemas do isolamento social em tempos de pandemia, porque a gente sabe que a solução é complexa, profunda, mas essas são propostas possíveis, palpáveis e viáveis. Beleza? Então, espero que vocês tenham aprendido um pouco mais sobre economia, porque eu sei que é um assunto que a maioria de vocês tem muita dificuldade, muito mais do que educação e saúde, por exemplo, e que vocês tenham uma boa redação hoje. Beijinhos para vocês.